Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, dia 13, quinta-feira, dia da Santa Dulce dos Pobres. Vamos escutar a historinha, né, para nós podermos entender um pouquinho, conhecer um pouquinho desta santa da nossa igreja. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a irmã Dulce, nasceu no Brasil em 1914 e faleceu em 1992. Adotou o nome de Dulce em memória de sua mamãe, falecida quando ela tinha apenas 7 anos. Religiosa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, fundou uma obra social que leva seu nome, a Obra Social Irmã Dulce, OSID, e o Hospital Santo Antônio em Salvador, na Bahia, para cuidar dos aflitos e miseráveis. Que seu exemplo toque nosso coração na partilha da vida, especialmente aos pobres. Muito bem. Os santos, eles sempre procuraram ajudar as pessoas com mais necessidades. Cumpriram, o mandamento em que Jesus diz: fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você mesmo, especialmente aquele que hoje está mais precisando do nosso auxílio. Então, com a intercessão e a ajuda dessa nossa querida irmã, a primeira santa aqui do Brasil, a irmã Dulce, vamos pedir que ela nos ajude a termos esse espírito de serviço, despojamento, de amar o próximo, principalmente aquele mais necessitado, o mais pobre, o que mais está sofrendo hoje, o que está excluído, o que está abandonado, o que muitas vezes não é aceito, o que muitas vezes está perdido nas ruas, nos caminhos, nos vários lugares, nos becos da vida, da bebida, da droga, da prostituição, da falta de sentido, do pecado, enfim, da falta de sentido para a sua história. Então, que nós possamos ser também, como irmã Dulce, procurar recuperar a dignidade do ser humano. Vamos então ouvir o Evangelho, porque é o Evangelho que nos faz nascer de novo. É a palavra de Deus que faz com que nós possamos rever nossas atitudes, que nós possamos reconhecer os nossos defeitos, reconhecer as nossas misérias, que nós possamos ter um coração também manso e humilde, como é o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, como foi o coração da irmã Dulce. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida.
É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Nós temos que ter muito cuidado com o moralismo. Às vezes nós cobramos muito dos outros. Às vezes nós exigimos muito que os outros façam, mas nós temos dificuldade de colocar até um dedo no arado, assim como Jesus falou para os fariseus: colocam fardos pesados sobre os ombros dos vossos irmãos, especialmente os mais empobrecidos, os mais necessitados, os que não têm muitas vezes a condição de estar numa posição privilegiada, e exigem dos outros aquilo que eles mesmos não têm coragem de fazer. Jesus contou hoje, nesta parábola, a história de um homem que tinha um empregado, e este empregado estava devendo muito a este homem. E os outros, alertaram o patrão, e o patrão mandou chamá-lo e disse: olha, você está administrando mal os meus bens, paga o que tu me deves. Como este empregado não tinha com o que pagar, porque nós não temos como pagar a Deus pelos nossos pecados. O pecado é uma lei, ela fere uma lei que é eterna, e nós somos muito frágeis, muito débeis, nós não temos como pagar isso. É como aquele empregado, não tinha como pagar aquela dívida, era impagável. Então o Senhor disse: olha, então vou colocar você na prisão e vou vender sua esposa, seus filhos como escravos. E aí ele pediu misericórdia, e o Senhor então o ouviu e deu a ele a oportunidade de ele recomeçar perdoando a sua dívida. Aquele homem saiu dali, claro, muito feliz, mas ao encontrar um amigo seu que lhe devia poucas moedas, começou a agredi-lo e querer que aquele homem pagasse a dívida que tinha para com ele, que era mínima. Seus amigos ficaram revoltados ao verem aquilo e contaram ao patrão, que mandou então prender este homem injusto, que não foi misericordioso, colocá-lo na prisão, e enquanto ele não pagasse até o último centavo, ele não sairia mais de lá. Enquanto ele não perdoasse o seu irmão, assim como Deus o perdoou, ele também ficaria preso, não poderia desfrutar da vida eterna junto com Deus no paraíso. E é isto que o Senhor hoje pede a cada um de nós. Por que muitas vezes nós sofremos? Porque carregamos no nosso coração muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitos julgamentos, às vezes coisas que nós no momento ficamos com muita raiva, muito ódio. Depois a gente até às vezes esquece porque não vê mais aquela pessoa, ou se afasta, ou o próprio tempo encarrega-se de botar panos quentes ou panos frios em cima daquela situação, mas a gente nunca perdoou aquela situação de coração. Às vezes até nós não perdoamos os nossos próprios pecados. Nós também precisamos pedir perdão à nossa pessoa pelos nossos erros, pelas coisas que nós muitas vezes fazemos e que nos machucam, que nos ferem. Deus nos ama, Deus nos perdoa, mas é preciso que nós aceitemos esse perdão e que nós também aprendemos a perdoar o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa pessoa e também aos irmãos e irmãs. É a condição que Deus deu para cada um de nós. Isso não é ser moralista, isso não é ser legalista, isso não é ser autossuficiente. É nós reconhecermos que somos criaturas, filhos e filhas de Deus, mas que nós somos muito frágeis, muito débeis, e que todos nós estamos doentes, consequência do pecado original. Alguns se manifestam de um jeito, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na arrogância, no apego às coisas materiais, na corrupção, no sexo, na bebida, numa personalidade difícil, muitas vezes fala e não faz, enfim, somos dúbios, o ser humano está leproso, o ser humano está canceroso,
o ser humano foi infectado com o pior vírus que poderia aparecer sobre a face da terra, que é uma inclinação ao pecado, a duvidar do amor de Deus, né, por nós. E o Senhor vem nos mostrar a cada dia que Ele nos ama, principalmente quando nós muitas vezes não fazemos a sua vontade. O Senhor, Ele nos perdoa. Ele não veio ao mundo para julgar e condenar, mas para nos acolher, nos curar, nos libertar e nos transformar. Nem que para isso Deus permita situações difíceis e até mesmo um vírus como este coronavírus aí, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, nem quem tem, né, certa probabilidade de adquiri-lo e ter certas consequências, mas enfim, o Senhor permitiu tudo isso para que nós possamos reconhecer que nós, sem Deus, nós não seremos felizes, nós não iremos nos realizar, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude e que hoje possamos ter um coração misericordioso, né? Um coração que ame, que perdoe, que saiba se colocar também no lugar do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e querida irmã, façamos um instante de reflexão. Fechamos os nossos olhos. Peçamos, Senhor, perdão de todos os nossos pecados. E mesmo que para nós isso seja impossível, dê-nos a graça de nós também perdoar os nossos irmãos e irmãs, porque para Deus nada é impossível. Nos dê esta graça, Senhor, de ir ao encontro do outro, em especial aquele que nos magoou, nos feriu, nos excluiu, nos maltratou. Que nós possamos, Senhor, amar esta pessoa. É isto que vai curar o nosso coração e o coração do outro, mesmo que o outro não reconheça, não aceite, mesmo que o outro nos despreze, que nós possamos aceitar isso também como uma pequena mortificação, né, pelos nossos pecados. Por isso juntos vamos rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com a intercessão de Nossa Senhora, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso, meu querido irmão e irmã, vos abençoe por intercessão de Santa Dulce, a primeira santa brasileira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia para todos nós.